noite, queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a medida provisória 1045. Essa medida provisória ela tratava originalmente só de programa de manutenção de emprego e renda, e quando chegou para o relator, ele fez um relatório incluindo muitas alterações. Ele mexeu em dispositivos sobre jornada, sobre justiça gratuita, ele fez muitas modificações. E, além disso, ele incluiu também 3 programas dirigidos especialmente para jovens. É o Priori, o Requipe e um programa de prestação de serviço social voluntário. E esses 3 programas eles são dirigidos especialmente para jovens entre 18 e 29 anos. Nada obstante, eles também prevejam outras faixas etárias. A prioridade é para esses jovens, que têm 18 e 29 anos. E são programas muito ruins, com previsões que rebaixam muito as condições de trabalho desses jovens. Então, para a gente conversar sobre esse impacto que essa medida provisória vai ter no mercado de trabalho dos jovens, nós convidamos a Lucimara Malaquias. A Lucimara é economista formada pela PUC de Campinas, pós-graduada em Ciências do Trabalho pelo DIESE, ela é dirigente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, e é presidenta da Juventude da Unifinanças. E também a Helena Abramo. A Helena ela é socióloga, ela é pesquisadora, ela se dedica especialmente à pesquisa e formulação de políticas exatamente para a juventude, políticas públicas para a juventude. Inclusive, ela também participou, quando ela esteve na Secretaria Nacional da Juventude, ela ajudou a coordenar o trabalho de construção tripartite para um plano nacional de trabalho decente para a juventude. Isso foi nos anos de 2014 e 2015. Então, eu vou passar já a palavra para elas, mas antes eu queria só trazer para a gente refletir uma abordagem que me parece bastante interessante, que quando essa medida provisória então foi aprovada, passou pela Câmara, quase instantaneamente, ou quase no mesmo momento, o ministro da Educação disse que universidade não era para todo mundo, que a universidade era para poucos. E, então, gostaria que a gente pudesse refletir o que resta para a juventude, não é? Porque esse trabalho decente não é para jovem, como a gente vê por esses programas, e também a universidade é para poucos. Eu trago essa abordagem para a gente refletir o que os jovens podem esperar, os jovens brasileiros, eles podem esperar daqui para frente. Lucimara, boa noite, obrigada de novo, e a palavra está com você. Boa noite, doutora Lúcia, Helena, a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma pequena correção, eu sou formada pela PUC de São Paulo e não de Campinas, e estou na presidência de juventude da Uniaméricas e não da Unifinanças. Bem, eu acho que antes de abordar a questão colocada pela doutora Lúcia, acho que é importante nós contextualizarmos a MP 1045, porque certamente ela não é algo isolado e não é um fato único nesse desmonte que nós estamos vivendo no país. Então, após o golpe de 2016, a gente percebe que a crise que se instala no país faz parte de um projeto grande, e que talvez não tenha prazo para acabar se nós não mudarmos esses preços. Então, faz parte de um grande projeto que a gente precisa falar. Alguém está... Então, nós tivemos a reforma trabalhista de 2017, que já foi um desmonte grave, intenso, uma desestruturação no mercado de trabalho, que atingiu os sindicatos de uma forma violenta, que é a espinha dorsal da Organização dos Trabalhadores, e de lá para cá a gente vem assistindo diversos projetos, MPs, enfim, que vem destruindo tudo o que nós levamos anos para construir. Então, dentro desse cenário de desmonte, nós temos mais uma vez a MP 1045,
que nós podemos chamar de uma nova reforma trabalhista pela intensidade e pela quantidade de itens que ela mexe da CLT e de direitos que já estavam consolidados. E ela é direcionada para um público específico da sociedade, que é justamente os jovens, que já são, que já é a parte, justamente a parte da população mais atingida pelo desemprego. O último dado que nós temos de março de 2021, o desemprego da juventude no Brasil atingiu 29%, segundo dados do IBGE. Então, nós já temos milhares de jovens, que alguns especialistas classificam de nem, que nem trabalham e nem estudam, e para alguns parece que é uma opção, né? Ele está nessa condição porque ele não quer realmente nada com a vida. Mas a gente precisa avaliar o significado dessa MP num momento como esse, que a gente está numa crise política, numa crise econômica, com mais de 14 milhões de desempregados, e a gente vem brigando por emprego. Detalhe, a reforma trabalhista foi aprovada sob a falácia de que geraria milhares de emprego. Então, o que está gerando são situações precárias, que não dá para chamar de emprego, está muito longe do que a OIT definiu em 1999 como trabalho decente. Esse requipe, ele tira 13º, férias, o Vale Transporte vai ser pago parcialmente, vai receber menos de um salário mínimo, ou seja, a dignidade desse jovem, ela está completamente atingida, afetada. Então, quando me diz quais são as expectativas para esse público, primeiro que este governo não dá nenhuma expectativa, ao contrário dos governos do PT, que permitiu que muitos de nós voltassem a sonhar, e quando eu me incluo nisso é porque eu sou uma jovem prounista, e o ProUni, o FIES e tantos outros programas de educação, programas de primeiro emprego, todo o Estatuto da Juventude que foi aprovado, toda a lei de aprendizagem que foi aprovado, com muita mobilização, com muita organização de diversas entidades e coletivos, tudo isso está sendo desmontado com uma canetada só, numa MP que está sendo aí votada sem que a população tenha consciência do que está acontecendo. Então, ela passou já na Câmara e agora segue para o Senado. Então, ainda existe espaços de mobilização e é nesse caminho que nós precisamos nos focar. Então, hoje tem diversas entidades, coletivos de jovens que estão se mobilizando para pressionar os senadores, tem notas sendo emitidas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho já emitiram notas importantes de contestação a esta MP, e caso ainda assim ela passe no Senado, existem as possibilidades de entrar com as ADIs, que são as ações de inconstitucionalidade. Então, ainda existe muita água para passar debaixo dessa ponte, mas o mais importante, e eu acho que a gente precisa frisar isso, cada um de nós que estamos aqui hoje, precisamos ser multiplicadores desta informação, desse conhecimento, e mobilizarmos as pessoas, porque é aí que está o desafio, né? Mas, se tratando de jovem, também é importante destacar aqui, doutora Lúcia, o ativismo dessa categoria, desse grupo de pessoas, né? Hoje os jovens estão extremamente engajados em questões do meio ambiente, em questões da alimentação, do contra os agrotóxicos, já temos uma quantidade significativa que está se engajando na luta pelo veganismo, pelo vegetarianismo, enfim, é hora de nós canalizarmos essa energia, essa disposição do jovem também para o mercado de trabalho. Só que o que esse governo faz é cada vez mais distanciar o jovem do mercado de trabalho. E aí, quando você soma o desmonte das leis trabalhistas com a inovação tecnológica e a inteligência artificial, as possibilidades são mínimas, porque em que pese a tecnologia gere novos postos de trabalho, ela gera postos de trabalho numa velocidade, numa quantidade muito menor do que o que ela tira, e esses empregos são direcionados para pessoas altamente capacitadas. Então, quando o ministro diz que universidade é para poucos, o que ele está dizendo é que uma parte significativa da juventude negra, periférica, mulheres, pobre, está completamente excluída dessa condição. Então, estudar é privilégio, trabalho decente é privilégio, e o REQIP e o outro programa previsto na MP também não contribui para a Previdência Social. Então, a gente pode dizer que se aposentar também é um privilégio. Para esse grupo de pessoas, não existe a possibilidade de se pensar numa aposentadoria, porque nem trabalho ele tem,
que dirá conseguir se programar para daqui 30 anos. Então, numa condição dessa, estamos sendo levados ao limite. Eu diria que a legalização da escravidão é o retorno da barbárie. E quando chegamos nessa situação limite, onde nossa dignidade é colocada à prova, o único caminho que nos resta é a mobilização social. Então, cada um de nós aqui precisamos ser multiplicadores e organizadores desse processo. Fico por aqui, doutora Lúcia. Obrigada, Lucimara, e desculpe os 2 erros, viu? Na verdade, é porque eu estou em Campinas, aí eu acho que o mundo todo é de Campinas, e o outro erro eu vou dizer que foi por culpa da Rita Berloffa, que eu vi a Rita e fiz essa ligação, mas desculpe pelos erros na sua qualificação. Obrigada, eu vou passar então para a Helena, e aí a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Helena, de novo, muito obrigada pela sua presença, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, e a palavra é sua. Muito obrigado, Lúcia, muito boa noite, Lúcia, Lucimara, e a todos os outros que estão aqui presentes nesse debate, e principalmente muito obrigada, Lúcia, por vocês terem aberto esse espaço de discussão que é tão importante, e com esse enfoque, né, Lucimara, a gente às vezes sente um pouco de dificuldade de poder fazer esse tipo de discussão a partir desse enfoque, né, do tema da juventude, né? Então, eu agradeço muito a possibilidade da gente fazer essa discussão nesse momento, com essa composição de pessoas aqui. E como a Lucimara, você e a Lucimara falaram, né, essa MP, ela tem um significado profundo, amplo, terrível, né, que é disso, de aprofundar os eixos dessas reformas que desde o golpe, desde o governo Temer têm vindo, né, na destruição dos direitos e na modificação mesmo das condições, das possibilidades de resistir, né, à exploração no mundo do trabalho. Ela tem esse significado, como a Lucimara bem apontou, e, ao mesmo tempo, ela tem esse quer dizer, os programas que foram adicionados por Matéria Estranha, na calada do recesso, né, não foi na calada do recesso, que o relator da medida, né, em combinação, a gente sabe, com o governo, né, e com o próprio presidente da casa, embutiram 3 programas inteiros, né, Lúcia, como você estava apontando, o Priori, o Requipe, e no último dia o Serviço Civil Voluntário, 3 programas dirigidos especialmente a jovens entre 18 e 29 anos, e também a outras situações consideradas de vulnerabilidade no mercado de trabalho, né? Porque a matéria principal da MP era uma matéria de uma medida de emergência para os trabalhadores com contrato, né? A redução de jornada, com redução de salário e o acréscimo do benefício dado pelo governo. Esses 3 outros programas vêm com a justificativa, né, de apoiar o ingresso no mercado de trabalho de segmentos com maior vulnerabilidade, porque não conseguem entrar no mercado de trabalho, têm dificuldade, estão submetidos ao desemprego ou no emprego formal, né? Então, seriam, digamos assim, eles vêm com essa promessa, com essa justificativa, com os objetivos, né, de redução do desemprego ou de apoio à inserção no mundo do trabalho de segmentos que são mais vulneráveis, e os jovens no centro disso. Então, eu acho que é muito importante a gente também tentar deslindar os argumentos, né, da construção desses programas, de setores que apoiam esse programa, né? Enfim, os programas foram aprovados, sem debate, mas foram aprovados na Câmara, e agora uma discussão importante vai ser feita no Senado, né? Como a Lucimara nos alertou aqui, temos luta pela frente. Então, eu acho que é bem bacana a gente aproveitar esse momento para refletir um pouco, né? Quais são os argumentos
que estão circulando, quais são as justificativas, para a gente poder fazer a contra-narrativa, né? Fazer a disputa, né? Porque eles, teoricamente, dizem que eles estão tentando atender a uma questão, a uma necessidade da juventude que tem maiores índices de desemprego, o que é verdade, né? Então, é verdade que a juventude tem maiores índices de desemprego que o resto da população, mas esse não é todo o diagnóstico, né, Lucimara? Quer dizer, a questão do desemprego dos neném, né, e do fato dos jovens estarem sem emprego e sem estudo, né, que é apontada como a principal questão a ser combatida no caso dos jovens, ela precisa ser mais qualificada, esse diagnóstico precisa ser mais qualificado para a gente entender e entender por que essas soluções oferecidas não são, não são soluções reais, né? Não são soluções que positivas, mas muito pelo contrário, pioram a situação dos jovens, né? A situação social dos jovens. E a Lucimara já falou para a gente, né? E acho que é isso. Quer dizer, os jovens existe uma dificuldade grande de entrada do jovem no trabalho. Os jovens têm índice de desemprego normalmente o dobro ou o triplo do resto da população, e isso tem se agravado na crise econômica e com a crise da pandemia também. Mas o problema do desemprego dos jovens, primeiro que não é o único problema, porque o segundo problema gravíssimo é exatamente as condições de trabalho, né? Quer dizer, o desemprego é uma das faces do problema, a outra face são as condições de trabalho que os jovens encontram, ou seja, o trabalho dos jovens também é muito mais precário do que o do resto da população, quer dizer, os índices de informalidade, os setores, né, em que os jovens conseguem trabalhar são muitas vezes exatamente aqueles setores onde a regulação do trabalho é pior ou inexistente, né, onde há o avanço dos novos tipos de contrato, de vínculos, que às vezes nem vínculos são, como a Lucimara nos explicou no caso dos setores que usam de tecnologia, né? Onde o avanço da tecnologia não resulta em melhores empregos e melhores condições, mas exatamente ao contrário, em piores condições de trabalho, como é, por exemplo, o caso dos entregadores de aplicativos, que todos nós temos na memória quando falamos desse assunto, né? Mas mesmo a questão do desemprego, a gente precisa olhar com mais cuidado. Por quê? Porque a dificuldade de entrar no mercado de trabalho é apenas uma das faces da questão. Na verdade, os jovens são submetidos a uma alta taxa de rotatividade também, né? Então, o desemprego não é só o desemprego, é o resultado da dificuldade de entrar no mundo do trabalho, é também o resultado das trajetórias de alta intensidade, né? Ou seja, de que os jovens eles entram e saem, né? Entram e ficam pouco tempo nos empregos, vivem vários momentos de desemprego ao longo do seu percurso laboral, né? Por quê? Porque aos jovens são reservados trabalhos de péssima qualidade, né? Empregos de péssima qualidade, mesmo no emprego formal, né? Então, a gente sabe que contratam e descontratam jovens, né? Normalmente antes deles completarem 12 meses de tempo no trabalho, né? Então, é isso, é uma taxa de rotatividade elevadíssima e portanto, não se trata apenas, então, de fazer promoção do primeiro emprego, que é o objetivo principal de um dos primeiros dos programas, que é o Priori, né? Que teoricamente é dirigido a jovens que nunca tiveram um trabalho formal no seu percurso. A outra questão que a gente tem que observar também, então, é que
A outra solução, né, que é oferecida, né, é que no caso do programa do Requipe, é que você cria formas de inserção que não são emprego, né? Então que você chama de treinamento, que você chama de qualificação, de processos de qualificação, com uma maneira exatamente porque um dos pontos em que se baseia o diagnóstico que fundamenta essa MP, esses programas elaborados e incluídos nessa MP, é a ideia de que os jovens não, né, o problema os jovens têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque eles têm baixa qualificação, porque eles não têm treinamento, porque eles são pouco produtivos, porque não têm nem o treinamento, nem a disciplina, no disciplinamento do trabalho, e, portanto, eles são muito custosos para o empregador, né? Então, por isso, a saída é você oferecer um tipo de treinamento que o qualifique para que eles possam, portanto, serem empregáveis, né? Pelos empregadores. E nesse tipo de solução, o governo, então, assume que, no fundo, o trabalhador jovem é um trabalhador que custa para o empregador, ele não, né? Custa. Então, o governo tem que entrar com benefícios para o empregador, né, ao mesmo tempo, retirar custo do trabalhador jovem, então, retira direitos, né, para que ele seja menos custoso para o empregador e ainda acrescenta subsídios, né? Então, esses programas, por exemplo, no Requipe, não há contrato de trabalho, não há vínculo, é considerado um tipo de treinamento, de qualificação profissional, e o jovem vai receber um bônus de inclusão produtiva, pago se não me engano, não sei se é pago pelo governo, agora eu estou um pouco confusa, Lúcia, depois você podia ajudar a gente nisso, e uma bolsa de qualificação, de iniciação à qualificação, né? Então, não é salário e, portanto, não é contrato de trabalho, portanto, não tem nenhum dos direitos associados ao emprego, ou seja, como diz a nota do Ministério Público do Trabalho, é uma relação completamente à margem da legislação trabalhista, né? E aí também, esse argumento também ele é bastante falacioso e ele vai porque a ideia de que o jovem tem baixa qualificação, né? A gente, apesar das declarações e das intenções do atual ministro da Educação, a gente sabe que a população, que essa geração de jovens tem muito maior qualificação educacional do que as gerações precedentes de trabalhadores no nosso país, né? Os jovens têm tido elevação da escolaridade, o ensino médio completo, o acesso à universidade, então a sua qualificação educacional tem se elevado ao mesmo tempo que as suas condições, né, de acesso ao mercado de trabalho têm diminuído, né? Então, essa história não está bem contada nesse sentido, né? E não é esse tipo de qualificação oferecida nesse modelo do Requipe que vai, de fato, conseguir dar qualquer credencial qualificativa que melhore as condições de trabalho para esses jovens, né? Então, os fundamentos, né, do diagnóstico da situação dos jovens que levam a esse tipo de desenho construção desses programas, eles são bastante equivocados, né? E eu acho que é importante a gente poder apontar isso também em primeiro lugar, porque além, né? Então, porque na verdade as questões vividas pelo jovem no trabalho não são exatamente essas, são outras. E uma delas é exatamente essa, é a precariedade, é já a situação de alta precariedade que os jovens têm no trabalho. E todos esses 3 programas, na verdade, o que eles oferecem é exatamente o aprofundamento da precariedade, né? Exatamente o aprofundamento da precariedade, ao invés de garantia
de trabalho decente, nós temos, na verdade, a promoção de um trabalho sem direitos, sem proteção, com salários rebaixados, né? É isso que nós estamos oferecendo, nós não, né? É isso que eles estão oferecendo como modo de inclusão dos jovens frente à situação de crise. Então, é por isso que eu acho assim, que a gente tem que assumir uma posição muito firme, né, de desvendamento dessas propostas, de denúncia do significado dessas propostas, como disse a Lucimara, né, e de convocação de uma mobilização pela rejeição, que o Senado possa rejeitar integralmente essas 3 matérias estranhas, esses 3 programas que foram embutidos, né? E lembrando que, por exemplo, o Priori, o primeiro deles, é uma reedição da Carteira Verde e Amarela, que já foi rejeitada pelo Parlamento. Então, eles tentam recolocar de novo com esse jabuti, como se diz, né? com essa matéria estranha. O Serviço Civil Voluntário foi um programa velho, careca, né? como a gente diz, o velho e ruim serviço civil voluntário que já foi acionado durante o governo Fernando Henrique, né, como uma solução para lidar com os jovens de maior vulnerabilidade. E o problema, assim, no conjunto, a gente pode dizer que os 3 programas, na verdade, eles transformam os jovens num trabalhador de segunda classe, né? A ideia de que o trabalho do jovem não é tão importante assim, ele é secundário, ele pode ser mais mal remunerado, desprotegido, porque ele está entrando no mundo do trabalho, né? A gente está falando de jovens de 18 a 29 anos, né? A gente não está, né? É um absurdo, é a condenação de uma geração inteira a desenvolver a sua relação com o mundo do trabalho numa perspectiva, né, totalmente sem direitos. Né? A ideia de que o jovem, então, desenvolve uma relação com o trabalho completamente fora da ideia que a gente construiu de direito ao trabalho decente. Então, é uma visão profundamente cruel sobre o papel da juventude na sociedade brasileira. Né? E para não deixar de comentar isso que você falou, Lúcia, ela sim se combina com a declaração do ministro da Educação, porque é isso, né? A universidade, de fato, é para poucos, né? Na verdade, é o retorno da profunda desigualdade entre a juventude, que a gente estava vencendo, né? A passos menos largos do que deveríamos, mas estávamos conseguindo reduzir um pouco as imensas desigualdades, e é a reposição de um lugar totalmente subalterno para os jovens das classes trabalhadoras, os jovens das periferias, como a Lucimara nos falou, né? É como se esse governo estivesse dizendo, e eu acho que ele está dizendo isso, temos que interromper esse processo de integração, de garantia dos direitos para todos os jovens, né? Direito à educação, direito a um trabalho decente, que a gente estava tentando construir, né, com as políticas públicas anteriores. Então, o alcance dessas propostas, não só do ponto de vista concreto para a situação dos jovens agora, como do ponto de vista de projeto de futuro que este país oferece aos jovens, ele é terrível, né? E é por isso que eu quero terminar aqui minha fala concordando e fazendo a convocação conjunta que a Lucimara fez, de nos organizarmos todos, nos mobilizarmos todos para tentar fazer o esclarecimento e a tentativa de interferência no Senado para que essa MP não seja votada da maneira como foi aprovada na Câmara, que a gente consiga fazer ali uma resistência, uma modificação substantiva nesse projeto de lei, porque ele é um prenúncio, né, do que
da nova etapa de destruição que eu acho que se inaugura com essas MPs de emergência que estão colocadas no parlamento. Lúcia, desculpa se eu ultrapassei meu tempo de fala. Não, imagina, foi ótimo, Helena. Você mencionou a motivação exposta, não é? Que então é para trazer mais empregos, etc. E a gente já ouviu isso muitas vezes. A gente ouviu na reforma trabalhista, a gente ouviu na reforma previdenciária, que também era para melhorar para todo mundo. Em outras alterações que também não são ligadas diretamente ao direito do trabalho, mas ao direito do consumidor, vem sempre essa explicação, que vai piorar para melhorar, não é? Então, o que a gente ouve a vida inteira. E aí, na verdade, e as pessoas continuam acreditando, me parece, né? E aí eu queria que a Lucimara e você também me dissessem se isso já não faz parte mesmo desse projeto que vocês mencionaram de desigualdade, porque não é uma coincidência, não é? Na verdade, assim, há um interesse, sim, em que se tenha gente com muitos direitos e situação melhor, que tenha acesso a trabalho, a todos os serviços, e outra categoria que não tem, né? Então, eu queria que a Lucimara falasse um pouco sobre isso, e depois você também, Helena. Só mais uma coisa, antes de você começar, Lucimara, quem quiser fazer intervenções, perguntas, as inscrições podem ser feitas no chat, tá? Bom, eu até fiz algumas anotações aqui à medida que a Helena ia falando, porque algo que a gente estava comentando, inclusive, no sindicato, né? O jovem, ele é despreparado e ele tem baixa produtividade, isso é o que dizem, né? A pessoa com 45 anos está velho para o mercado de trabalho e aos 60 a pessoa está jovem para aposentar. Então, a gente percebe que estão sempre criando argumentos para justificar o injustificável. Então, essa MP, ela vem com essa falácia de gerar emprego, mas, na verdade, ela é quase que assumir publicamente a incompetência desse governo de gerar emprego, porque isso não é emprego, isso acho que não dá nem para chamar o antigo bico, acho que nem o bico era tão ruim quanto essa forma de contratação que alguns estão chamando de retorno da escravidão, e eu concordo. E diga-se de passagem, esse é um projeto direcionado para uma classe específica, não é para todos os jovens de 18 a 29 anos. Porque, diga-se de passagem, Helena, na área da tecnologia e também na área bancária, uma parte significativa, se não a maior parte da categoria, já é de jovens até 35 anos. E eu estou usando aqui 35 anos pelo conceito da OIT, que no mercado de trabalho, jovem até os 35, né? O IBGE considera até 29, mas no movimento sindical a gente considera essa outra classificação. Então, se a gente pegar até 35 anos, é a maior parte dos trabalhadores da área de tecnologia que são altamente produtivos, são altamente rentáveis e são altamente qualificados. Então, quem é essa juventude que está trabalhando hoje na área de tecnologia, desenvolvendo games, softwares e programas altamente avançados de inovação tecnológica? É justamente a classe A, que vai continuar tendo programas de trainee nos bancos, que vai continuar tendo programas de trainee nas grandes empresas tecnológicas. Então, essa MP, ela vem com um recado muito claro e muito direcionado. Ela vem para pobre, periférico, preto, mulheres, ou seja, para os excluídos de sempre. E que é contraproducente, extremamente contraproducente, porque mexe tanto com a dignidade, é tão baixa a remuneração que não é atrativo. Esse jovem pode fazer qualquer outra coisa, que não é atrativo ele se engajar para conseguir uma vaga de emprego como esse, que não dá nem para chamar de emprego. Então, e existe uma relação direta entre desigualdade social e violência. Existe uma relação muito sine qua non dessas duas questões. Então, a sociedade toda vai pagar por isso. E tem uma outra questão, no Requipe, parte dessa bolsa
é paga pelo empregador e a outra parte é paga pelo governo, que agora eu preciso me lembrar se é o Requipe ou se é o Priori, que tem o Priori, que é essa contrapartida que é o governo que paga. Então, se é o governo, é dinheiro público, é a sociedade que está bancando isso. Então, cada um de nós aqui, com os nossos impostos, vamos pagar a precarização do trabalho, a exploração do jovem pobre e periférico, para que poucas empresas tenham lucro e ganhem cada vez mais em cima desses jovens. Então, eu diria, como bem definiu o Gessé de Souza na sua obra Elite do Atraso, essa elite brasileira que é extremamente perversa, retrógrada e burra, porque ao excluir o jovem, exclui uma parte altamente produtiva e rentável da mão de obra. Então, não é nada inteligente o que eles estão fazendo no curto, no médio e no longo prazo. Então, é desesperador quando a gente para olhar os detalhes dessa MP e o somatório disso tudo que eu falei na minha primeira fala, porque não é uma MP isolada que vem sozinha, né? Ela vem dentro de um projeto muito maior, dentro de algo muito mais amplo e que nós precisamos urgentemente debater isso com a sociedade e criar formas de mobilização, como eu já havia dito. Obrigada, Lucimara. Vou passar para a Helena. Helena, a palavra é sua agora. Eu queria reiterar isso que a Lucimara falou, porque é isso mesmo, né? Ele é dirigido aos jovens que já são considerados como vulneráveis, aqueles que não conseguem entrar no mercado de trabalho, e você tem razão, a discriminação, apesar da análise ser porque tem baixa qualificação, a gente sabe que são muitos outros obstáculos, né, de entrada no trabalho. A questão da discriminação racial, que é fortíssima, a questão da discriminação de gênero, porque as mulheres jovens são também discriminadas pelo fato de elas estarem em idade reprodutiva, né? Ou seja, de terem seus filhos pequenos, e a gente sabe que existe uma recusa, né, dos empregadores em contratar mulheres que têm ou terão filhos pequenos, né? Porque acham que vão faltar mais, porque elas são menos produtivas, né? Sabemos que existe a discriminação social que se traduz pela discriminação de endereço, como a gente diz, porque jovens que moram longe demais e que têm que pegar transporte público, horas, podem chegar atrasados, e jovens que vivem em áreas consideradas violentas também não são contratados, porque os empregadores têm medo que os jovens façam o vínculo, né, da violência dos seus territórios de moradia com as suas empresas. Então, são profundas, inúmeras as discriminações, né, que atingem, como Lucimara nos disse, os jovens das famílias de baixa renda, os jovens negros, as jovens mulheres, os jovens das periferias, né? E esses programas são dirigidos a esses. Então, por isso que eu digo, eles parecem, né, tem a ilusão de que eles são promotores de um benefício para esse jovem, ajudar esse jovem a entrar no mercado de trabalho, mas, na verdade, o que acontece é que esses jovens, inclusive na maior parte das vezes, já são trabalhadores com essa trajetória de trabalhos precários, e o que acontece é que você formaliza a ideia de que para esses jovens basta um trabalho precário, sem direitos. Então, a perversidade é tal que a gente sabe também por estudos que a entrada, o percurso de um jovem no mundo do trabalho, ele depende muito da maneira com que se entra. Quer dizer, você entrar numa condição de trabalho precário significa dificuldade muito grande de sair dessa precariedade, né? Então, você estruturar portas de entrada precárias é uma maneira de condenar esse jovem trabalhador a um percurso futuro também precário, né? Então, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que nesse Requipe, eu não sei como é que houve alguma modificação na votação final, mas uma dos artigos do Requipe, se não me engano, o artigo 66, ele, na verdade, também ameaçava a aprendizagem, né? Porque a aprendizagem ainda é
uma forma de inserção protegida que o jovem tem no mundo do trabalho, né? Porque na aprendizagem os direitos estão garantidos, o piso salarial da categoria é garantido, né? Você tem uma série de regulações de proteção do trabalho do jovem. E na verdade, da maneira como foi feita a elaboração desse programa chamado Requipe, ele vai permitindo que as empresas deixem de contratar na forma da aprendizagem, né, as empresas que já não cumprem a cota dos aprendizes e vão substituindo por essa outra modalidade de trabalho. Então, ela é isso, ela vai, como a Lucimara nos falou, ela é mais uma forma de ir destruindo aquilo que existia de garantia de direitos. E o que eu acho, Lúcia, para juntar com o que você falou, né, que é como um projeto de retorno à desigualdade, né, ou de interrupção de um caminho para a superação da desigualdade. Eu concordo com você. E eu acho que não é à toa que tem essa mira nos jovens, né? Apesar de afetar também outras categorias, como a Dulcimara nos lembrou, né? Os trabalhadores com mais idade, os trabalhadores que já estão na informalidade, né? Que também são alvo desses programas, porque é como se você estivesse construindo uma nova... Essa ideia, né? Quem ouviu os debates, o pouco debate que houve na Câmara, ouviu frases como, na defesa desses programas, do seguinte tipo: nós temos que garantir trabalho para os jovens, não emprego, né? Não emprego. Os jovens têm... né, o mundo do trabalho está mudando, então o que nós precisamos garantir é trabalho. Essa ideia de emprego com direitos está sendo superada pelas transformações do mundo do trabalho. Então, nós temos que permitir que os jovens tenham trabalho e vão se desacostumando da ideia, vão abrindo mão da ideia de que existem empregos com direitos, com proteção e tudo mais. Então, é um projeto muito profundo do ponto de vista ideológico e político, né? E essa ideia de que o trabalho dos jovens, quer dizer, o grande problema é a exclusão, né? O desemprego e os nem-nem, né? Que são a agenda principal das instituições, inclusive aquelas que se dizem a favor dos jovens, tem como solução, inclusive a OCDE, por exemplo, tem vários relatórios da OCDE apontando como experiências exitosas aquelas que fazem exatamente isso, tornam os jovens mais empregáveis, né? A solução para o desemprego é torná-los mais empregáveis. Como é que você torna eles mais empregáveis? Retirando os direitos e reduzindo o salário, permitindo um submínimo para os jovens. Lucimara, quando eu estava lá no governo federal, chegou exatamente um relatório da OCDE propondo para o governo brasileiro que se adotasse essa experiência tão exitosa em outros países, que era a de permitir que os jovens pudessem receber um submínimo, né, como uma forma de estimular a sua contratação pelas empresas. Então, é uma ideia muito perversa, e a gente tem que torná-la clara, que é isso que está por trás desses programas, né? E eu só queria dizer também, Lúcia, que é o seguinte, né? A gente você citou que quando eu estava lá na Secretaria Nacional de Juventude, tentou construir o Plano de Trabalho Decente para a Juventude, o Plano Nacional, porque em 2010, sob liderança da OIT, a Secretaria Nacional do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, se construiu a Agenda Nacional de Trabalho Decente para a Juventude, que era exatamente essa ideia de o que significam para os jovens um trabalho decente, né? E ele tem a definição de 4 eixos, que é mais e melhor educação, evidentemente, né, como prioridade máxima, o trabalho digno e produtivo, né, a possibilidade do jovem ter trabalhos com direitos, a possibilidade de conciliação de trabalho, estudo e vida familiar, porque essa é a realidade da maior parte dos jovens, né, além dos 18 anos, de tentar conciliar o trabalho e o estudo, e, por fim, também o direito de organização, né, e a produção
do diálogo social para a definição das regras. Em 2015, 2014, a gente tentou transformar essa agenda em um plano. E estávamos lá no trabalho tripartite, construindo, discutindo quais seriam os programas, projetos, mas, no final, exatamente porque o golpe estava se avizinhando, ficou muito evidente isso, o setor dos empregadores se retirou e se recusou a assinar, inclusive o diagnóstico. E o principal ponto de divergência deles, a gente no começo não estava entendendo, era exatamente a discussão sobre informalidade, né? Porque um dos eixos que a gente tinha no nosso plano era o combate à informalidade, o combate à precarização, né? A necessidade de estabelecer fiscalização e regras e a superação do trabalho informal e precário dos jovens. E aí os empregadores disseram que com isso eles não podiam concordar e se retiraram. E o plano foi abortado pelo golpe, a gente pode dizer assim, né? Porque eu acho que é mesmo uma questão central, né? É central. Eu acho que o não reconhecimento, quer dizer, você abrir mão mesmo do reconhecimento dos direitos do trabalho é uma parte importantíssima do projeto que as elites têm para o nosso país e a redução, né, da situação, da condição dessa juventude trabalhadora, né, que em grande parte é negra, periférica, a essa condição de subalternidade e de negação de direitos, né? Mas, como disse Lucimara antes, mas é essa juventude também que tá ativa, né, Lucimara, que tem muita capacidade de luta e resistência, e eu acho que é por isso que a gente, de alguma maneira, vai conseguir resistir a essas transformações, se a gente também permitir que os jovens sejam vistos como parte integrante da classe trabalhadora e das suas lutas, né? Eu acho que essa MP, de alguma maneira, está permitindo essa visibilidade, essa ideia de que os jovens também estão na luta pelos direitos do trabalho. Eles também são afetados e também estão na luta, né? O número de entidades, né, Lucimara? Entidades de coletivos de jovens da periferia, de lideranças negras que se juntou a essa frente de luta contra a SMP, acho que nos permite ver isso, nos permite ver que essa é uma luta, assim, dos jovens trabalhadores também, como parte da nossa tão grande e diversificada classe trabalhadora no Brasil. Obrigada, Lucimara, obrigada, Helena. O caso está inscrito para fazer uma intervenção e uma pergunta. Caso, a palavra é sua. Boa noite, doutora Lúcia. Boa noite, Lucimara Malaquias. Boa noite, Helena Abramo. Parabéns ao Crivellé pela iniciativa desse importante debate aí da medida provisória 1045. A gente está fazendo esse debate todos os dias, né? Quero dizer para a Helena que a gente vai estar junto aí na sexta-feira, vou ter a oportunidade de aprender um pouco mais com você num debate, você, o Clemente e o Arthur, da Fundação Perseu Abramo, para discutir aí a medida provisória, continuar essa discussão da MP 1045. Primeiro, parabéns pelas duas intervenções, né? A gente sempre vai acumulando cada vez mais. Eu vou deixar a pergunta para o final, mas só para fazer uma pequena observação, essa medida provisória teve 459 emendas, né? E já foi falado aqui, né, do histórico da reforma trabalhista e da relação entre a reforma trabalhista de 2017 e a medida provisória 1045. Na reforma trabalhista de 2017, eles trouxeram para a reforma trabalhista a litigância de má-fé, né? E no processo do trabalho. E aí a gente fica pensando uma coisa, né? Se existe uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a jabutis, né, de matérias que são completamente estranhas à medida provisória, como é que eles, né, propõem matérias que nada têm a ver
né, com a proteção da renda, do emprego, que é o objeto principal da medida provisória, né? Entre aspas, é uma litigância de má-fé. Você sabe que existe, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou dizendo que essas matérias não podem estar dentro da medida provisória. Agora, só para concluir a intervenção aqui, porque a gente está aqui mais para ouvir vocês, dizer que a gente não pode deixar de fora desse debate que o Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, Partido Progressista, é o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados, foi o relator na Câmara dos Deputados. Agora, provavelmente, no Senado vai ser o senador Irajá, não está decidido ainda. E ele recebeu as centrais sindicais e disse às centrais sindicais que, no final do seu relatório, após ouvir todos as reivindicações, que ele ia receber novamente os trabalhadores para poder dar uma resposta. Ele colocou isso, tentou a primeira vez, não conseguiu, colocou em votação, aí o presidente Lira colocou em votação e o relator sequer deu satisfação às centrais sindicais, né? Isso tem que ficar, uma coisa tem que ficar bem claro, além, né, dele acatar todas essas emendas que eu me referi aqui no começo, não as 459, mas a grande maioria das emendas que nada tem a ver com o Requipe, Priori, esses monstros todos que fazem parte da medida provisória. Então, e dizer o seguinte, o que nos resta agora no Senado não é mais, a gente tem já reuniões agendadas, mas não é mais negociar. O que resta agora é caducar, porque qualquer alteração, se for de supressão, tem uma discussão que pode ir direto à sanção e ela não precisa voltar. Mas como a gente tem o Lira na Câmara, é melhor a gente trabalhar para tentar caducar ou suprimir, né, ou suprimir essas matérias. Eu deixo uma pergunta, uma para a Lucimara, que a gente tem muitos bancários e bancárias aqui assistindo a essa live, e esse webinar, e em relação ao risco da jornada da categoria bancária, porque a medida provisória não fala só sobre a jornada, são as jornadas especiais, né? Mas na categoria bancária, tem tantos bancários aqui, via a nossa querida Rita Belofa, Camilo aqui, tanta gente boa bancária, e não só da categoria bancária. Então, eu acho que tem essa dúvida. Será que acaba a medida provisória, a jornada de 6 horas da categoria bancária, em que pese que ela não ataca o artigo 224 da CLT, qual é o risco da jornada de 6 horas do bancário? E da Helena, eu queria saber, assim, essa medida provisória, assim como a reforma trabalhista, ela alega que, assim, a retirada de direitos é que vai viabilizar geração de emprego, né? Não é a dinamização da economia, né? Para dizer assim, se a gente adotar uma tese contrária, né, porque o que a gente consegue hoje é a precarização, o contrário disso, né, quais seriam os benefícios, né, além dos benefícios claros que a gente tem, para a juventude, exclusivamente, aí que a gente está discutindo tanto, é tão importante discutir essa juventude. Desculpa por me alongar, parabenizar mais uma vez pelo debate aí, e parabenizar também pelas intervenções. Obrigado. Lucimara, você vai responder a primeira parte da pergunta do caso sobre a jornada? Se for possível, eu preferia responder ao final todas juntos. Acho que tem algumas perguntas também no chat, não sei se tem mais inscritos, aí a gente responde de uma vez. Tá certo. Fica melhor. Tá bom. Helena, você prefere fazer isso também? A gente faz todas as perguntas e você responde ao final? Sim, tá, acho melhor. Então, tá bom. Então, eu vou passar para a Marina fazer a intervenção dela. Eu não sei se a Marina ela estava com problema no áudio. Ela falou que ela não está conseguindo. Então, ela tinha deixado uma pergunta que eu vou tentar transmitir a informação, a pergunta que ela tinha feito. Na verdade, ela queria, e eu acho que está bem, dialoga bem com o que a Helena colocou agora, sobre as experiências de outros países. Então, a Helena falou da ideia que foi apresentada, que é nesse sentido da MP, de rebaixar direitos. Foi apresentada alguma experiência positiva
né, de êxito para essa inserção dos trabalhadores? Né? Na verdade, era essa a pergunta da Marina. Ela não está conseguindo falar, mas ela pode fazer um sinalzinho com a mão se eu não estiver traduzindo certo a pergunta que ela fez. E aí eu vou passar para o Paulo Alves, também, que está inscrito para uma pergunta. Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar participando dessa conversa, desse bate-papo. Hoje foi um dia de luta, né, sobre a MP 1045, né? Dia 18 de agosto, a gente teve presente nas agências aqui da cidade de Macaé, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E a grande questionamento dos bancários de 6 horas é sobre o fim da jornada, né? Qual o prejuízo que o bancário poderia ter, inclusive também com redução da hora extra. Então, gostaria de um esclarecimento melhor sobre essa grande dúvida do bancário sobre a jornada de 6 horas. Excelente, Paulo. Vou passar agora para o Camilo, que também se inscreveu. Muito boa noite, doutora Lúcia. Boa noite às companheiras, companheiros. Aqui vou chamá-las todas de companheiras e companheiros, tá certo? Estamos do mesmo lado da trincheira. E eu não poderia deixar de me manifestar, primeiro, da alegria, né, de ver a qualidade da discussão, né, a qualidade com que uma jovem como a Lucimara analisou aqui o tema junto com a Helena Abramo, que assim que pena que estamos aqui apenas em 52, mas eu tenho certeza que esse debate vai se multiplicar muito ainda, e aí eu já parabenizo a doutora Lúcia, né, em nome do Cribeli. Nós tivemos aí recentemente um SDS lá no Sindicato de São Paulo também, que fez uma belíssima análise, né, sobre esses impactos da MP 1045. Então, e o Alexandre também, né? Nós somos contemporâneos aí do sindicato, e que alegria ver a evolução, né, da qualidade do debate também que o Ale tem feito aí junto lá em Brasília. E eu me inscrevi mais para primeiro fazer esse elogio a vocês, né, pela qualidade. Não vou fazer pergunta, mas eu queria indicar aqui que vocês acessassem, para quem não teve ainda a possibilidade ou a curiosidade, a nota técnica 262 do DIEESE, né? Ela foi editada dia 16 de agosto e ela traz uma riqueza de detalhes em relação a essa MP 1045 que é impossível não deixar de ler, porque ela é muito rica e vai ajudar muito na construção do nosso debate, na nossa defesa, né? Aproveitando aí que o Paulo falou do nosso dia de luta hoje, né? A hashtag 18A, dia de luta, ela bombou aí nos trend tops do Twitter, o Brasil inteiro retweetando, o nosso tuitaço foi um sucesso. Então, parabéns a todos pela luta, pela resistência, e obrigado, viu, por poder participar desse fórum, desse evento, Lúcia. Obrigada, Camilo. Agora eu vou passar a palavra, então, para a Laís Abramo. Laís? Muito obrigada, boa noite a todas as pessoas. Eu também queria parabenizar muito a iniciativa de realização desse debate e o conteúdo que está sendo colocado aqui. Acho que se trata de um tema extremamente importante e que eu acho que realmente deve ser feito o máximo possível para evitar a concretização de mais esse tremendo ataque aos direitos dos trabalhadores, especialmente os trabalhadores e as trabalhadoras jovens. E, bom, concordo muito com toda a abordagem que está sendo colocada aqui, de que isso não é uma medida isolada, isso faz parte de um processo de destruição de direitos, de destruição de um caminho de redução de desigualdades, né? Concordo muito com isso, acho que realmente foram muito boas as colocações e o nível da análise, mas eu queria pegar só um ponto que foi colocado aqui, acho que pelo Alexandre, né? Dentro dessa ideia de, se a gente quer fortalecer a oposição a esse projeto e tentar contribuir para que ele não seja aprovado, é importante tentar desvendar os argumentos, né, e fazer aí
a contranarrativa para destruir um pouco essa ideia de que com isso se estaria gerando emprego, ou se estaria gerando trabalho, ou se estaria gerando qualificação, ou seria em benefício dos trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis, etc. Eu acho que tem essa questão que um dos argumentos, além de que o jovem é um trabalhador de segunda classe, de que ele não precisa de direitos, não precisa de proteção, porque, afinal de contas, ele está em trânsito, ele não tem muitas responsabilidades, ele está experimentando, tudo isso a gente sabe que não é verdade, a realidade de vida dos trabalhadores jovens não é essa, mas é esse argumento de que é a destituição de direitos que gera emprego. Né? Eu acho que isso é o que estava, inclusive na reforma trabalhista ainda durante o governo Temer, toda a linha de análise era isso, com isso a gente vai gerar emprego, a gente sabe que isso não aconteceu, e aí eu acho que sim, existe muita experiência internacional que desmistifica essa ideia. Né? Existe um estudo feito pela OIT, no âmbito internacional já há alguns anos atrás, que fez uma análise sobre as reformas flexibilizadoras, né, em mais de 100 países, justamente para tentar analisar se essas reformas tinham levado à geração de emprego ou não tinham levado à geração de emprego. E o resultado claríssimo é que não. Né? Isso não acontece, essa relação não existe em geral. O que eu acho que esse também é um argumento importante, né? Que existe muita evidência internacional nesse sentido, e também as análises que estão sendo feitas no Brasil dos efeitos da reforma trabalhista de 2017 para cá, também vão nesse sentido. Então, eu acho que esse é um outro tema importante, né? Também para ser colocado na discussão de que não é por aí, né? E eu acho que aí tem um outro tema que não é o do debate agora, mas é também a importância de que, porque hoje você tem uma diferença muito grande dos números que saem da PNAD e dos números que saem do CAGED. Né? No CAGED, o governo está usando o CAGED para dizer que está se gerando um monte de emprego formal. E a PNAD diz exatamente o contrário. Mas aí, então, isso é um tema que tem a ver também com outro grande desafio que a gente tem hoje em dia no Brasil, que é a ameaça também aos serviços de estatística, a transparência dos dados estatísticos em todos os níveis, inclusive nos registros da pandemia, que é um tema central também, né? Para poder analisar os fenômenos do mercado do trabalho e poder desenvolver as políticas no sentido de garantir os direitos. Era isso, muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigada, Laís. Eu vou passar agora para o Ernesto. Boa noite a todas as companheiros, a todos. Primeiro, parabéns a todos os organizadores dessa live e todas as pessoas que estão aqui participando, né, porque os debates estão sendo muito positivos, muito esclarecedores, né, desse absurdo que o governo vem perpetrando contra o trabalho em geral, também contra a juventude. Né? Me inscrevi para fazer uma pergunta específica, que eu acho que vale a pena te abordar um pouco disso, que é quais são os efeitos desses projetos todos, né, numa realidade que já existe entre os jovens, né, que é o programa do jovem trabalhador, né, que ele já vem há muito tempo e que nós sabemos que, de certa forma, também acaba, se não tomar cuidado, pode acabar substituindo mão de obra, mas o modelo como ele vinha sendo tratado no passado era muito mais positivo. Eu lembro que tinha muitos jovens fazendo cursos, o próprio sindicato, a gente chegou a fazer um convênio com uma associação, uma ONG, a gente fez ofereceu um espaço para os garotos se eles precisavam de aula. Então, a gente está aqui o espaço. Eles davam as aulas, depois de fazer as aulas, ter toda uma preparação para o mundo do trabalho, aí depois eles eram contratados com carteira de trabalho, né? ou pelas empresas, ou às vezes até contratado pela própria ONG. Eles tinham quase 1.500 jovens, né, contratados. Era muita gente.
Então, essa lei ela vai trazer quais efeitos sobre esses projetos que já existiam. Lembrando que muitos desses projetos, né, são ONGs, e ONG nós temos de tudo, claro. Mesmo tem ONGs muito sérias, inclusive rotarianas, né? Eu me surpreendi outro dia, né? Porque tem institutos muito importantes rotarianas. E tem ONGs que, às vezes, não tem todo esse princípio, né? De querer realmente trabalhar com emprego. Obviamente, eu preferiria que fossem associações de pessoas ligadas ao mundo do trabalho, não entidades ligadas a empresários. Mas como é que vai ser o efeito sobre essas ONGs? Porque essas ONGs também, eu acho que vão ter que botar as barbas de molho aí. Obrigado. Obrigada, Ernesto. E, então, vou passar para a Lucimara e depois para a Helena, porque nós não temos nenhuma outra inscrição. O Camilo continua com a mão levantada, mas eu acho que é porque ele esqueceu de abaixar. E eu estou vendo agora a Rita. Então, Lucimara, antes de passar para você, eu vou passar para a Rita, tá bom? Rita, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos que têm o prazer, que têm a possibilidade de estar participando desse webinar. Eu quero me somar a todos os demais que cumprimentaram não só a iniciativa desse debate extremamente importante, mas também cumprimentar as expositoras, Lucimara e Helena, pela qualidade do debate. Na verdade, eu me inscrevi só para tentar expressar também a minha indignação diante desta pretendida reforma, porque muito mais do que uma reforma que afeta os jovens, é uma reforma que afeta o jovem pobre, porque o jovem rico ele já está na universidade e ele vai se colocar no mercado, porque já tem um estudo mostrando que empregos que até recentemente exigiam como formação o ensino médio, porque a função a ser desempenhada era suficiente o ensino médio, hoje jovens com ensino superior estão pegando esses cargos daqueles jovens mais pobres que só tinham até então o ensino médio. Então, muito mais do que prejudicar os jovens, na verdade, ela prejudica o jovem pobre. E eu queria, não sei, deve ter jovens nos assistindo, nos ouvindo, em que pese a situação seja dramática, mas eu quero dizer que ainda não está, a guerra não acabou, entendeu? É uma batalha e nós vamos ter que vencer essa batalha. Para que isso ocorra, tem que ter a aprovação do Senado. Então, eu acho que esse debate se faz importante no sentido de conscientizar o que se pretende com esta reforma e conscientizar a sociedade de a luta para que isso não passe no Senado. E mais do que tentar impedir a aprovação dessa reforma no Senado, dizer a todos que nos ouvem, jovens ou velhos, enfim, a todos, que a maior luta que nós teremos para berrar essas barbáries que estão ocorrendo é nós mudarmos, na eleição, mudarmos quem vai nos presidir, quem vai governar esse país em 2022. Então, é para que as pessoas entendam a responsabilidade do voto, né? A responsabilidade do voto tem que ser de todos, para todos, a qualquer momento, em qualquer instância. Então, era isso. E, mais uma vez, parabenizar a todos por o debate, realmente me surpreendeu e surpreendeu positivamente. Parabéns a todos e muito obrigada. Obrigada, Rita. E antes, então, de passar para a Lucimara e para a Helena, eu vou dizer para você que temos muitos jovens, sim, especialmente pela sua definição de jovem, que era até 65 anos. Então, estamos lotados de jovens aqui nesse evento. Exato, Lucimara lembrado, doutora Lúcia. Eu queria até reforçar que, muito mais do que o que diz a OIT sobre a juventude, eu estou mais com a OMS, que diz que nós somos jovens até 65, em que pese a Lucimara não goste disso, ela fica revoltada,
mas eu estou com a OMS. Ela fica revoltada, mas ela já deu um jeito de ampliar a idade, né? Porque esse projeto é até 29 anos e ela já falou que não, que é até 35, para também já ficar inserida, Rita. Então, vamos nessa linha, é até 65. Lucimara, é isso aí, obrigada. A palavra é sua. Além de responder, eu já posso fazer as considerações finais na mesma fala? Bem, então vamos lá. Pode sim, Lucimara. Tá bom. É uma pena que alguns companheiros insistem em usar os dados que mais lhes convém, né? Mas contra dados, fatos, não há argumentos. Então, enfim, ressalvada esse detalhe, vamos às respostas. Bom, primeiro que eu acho que vocês mesmos já foram respondendo as questões que vocês foram colocando, né? Daí eu já quero parabenizar e ressaltar o quanto é importante debates dessa natureza e que, na verdade, a gente não está aqui entre palestrantes e ouvintes. Isso aqui poderia facilmente ser uma mesa redonda e uma troca de ideias. Então, já aprendi aqui ouvindo um pouquinho de vocês. Respondendo à pergunta do Alexandre Caso e também do companheiro que perguntou aqui sobre a redução da jornada, essa MP, para além desse ataque dirigido e frontal aos jovens, ele também ataca, indica a retirada dessa redução de jornada de 6 horas do bancário, então ele tira essa possibilidade de jornada de 6 horas, ele reduz consideravelmente o valor da hora extra, ele mexe na jornada na remuneração dos jornalistas, ele dificulta a fiscalização do trabalho escravo e ela também cria restrições do acesso à justiça gratuita. Então, em que pese nós estamos aqui destacando o impacto que tem na juventude, mas ele tem uma abrangência muito maior. Em relação à jornada do bancário, não é de hoje que vem sofrendo francos ataques, inclusive nas mesas de negociação coletiva na FENABAN. Isso é sempre uma situação que os bancos colocam como uma dificuldade. Na prática, grande parte dos bancários já fazem 8 horas, e aí, ao sair, eles têm lá a possibilidade de judicializar e receber essa 7ª, 8ª hora extra. O impacto disso, caso a gente perca, porque nós não sabemos se vai ser aprovada no Senado, vamos trabalhar para que não seja, e se for aprovada, nós não sabemos quais as alterações, como que vai sair, porque ela chega de um tamanho e ela se conclui de outro tamanho. Então, mas se isso passar, se o bancário perder essa jornada de 6 horas, acho que é importante sempre a gente lembrar por que determinadas categorias têm jornadas reduzidas, porque o impacto do trabalho sobre a saúde física e mental desses trabalhadores é significativa. Então, se o bancário perder essa jornada, a pressão e o acúmulo de trabalho será ainda maior. Então, a perda para a categoria, em termos de valor, de condições de trabalho, será significativa. Então, eu diria que esta foi uma cláusula encomendada pela FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, que faz lobbies pesados no Congresso Nacional. As demais reflexões decorrentes desta questão, Alexandre Caso, eu deixo aqui em aberto para que cada um faça suas reflexões de qual é o impacto, porque esse debate não pretende encerrar esse assunto, muito pelo contrário, a gente quer estimular, e aqui talvez seja o primeiro contato de alguns aqui com esse tema. Então, reflitam, dialoguem, pensem sobre isso, e o mais importante, construam diagnósticos e caminhos e possibilidades de saída. Respondendo a Marina, quando ela pergunta sobre experiências em outros países da inserção da mulher no pós-pandemia, primeiro que a pandemia não acabou, né? E a gente ainda está tentando lidar, a grande maioria dos países ainda está tentando lidar com os efeitos dela no mercado de trabalho hoje. É certo que muito mais mulheres do que homens saíram do mercado de trabalho durante a pandemia, justamente porque recai ainda sobre elas a responsabilidade, a carga com os cuidados da família, dos filhos, que também não estavam indo para a escola. Enfim, a mulher acabou ficando muito mais sobrecarregada e saiu muito mais mulheres do que homens, mostrando mais uma vez como o recorte de gênero ainda é forte no mercado de trabalho. Então, eu desconheço políticas que estejam sendo implementadas, até porque ainda não dá para se falar, se há políticas sendo implementadas, ainda não dá para estudá-las, os efeitos dela, porque nós ainda não chegamos
no pós-pandemia. Então, essa é uma análise que teremos que fazer um pouco mais para frente. Bem, e por fim, fazendo as minhas considerações finais, eu acho que o cenário é muito difícil, é muito doloroso, e a tendência não é que se melhore tão já, né? Afinal de contas, nós ainda estamos em 2021, eleições só 2022, o impeachment está difícil, a votação do voto impresso vencemos, mas com uma margem muito pequena, em que pese ser um tema completamente esdrúxulo, mas demonstra como que está organizado e mobilizado hoje o Congresso, o chamado Centrão, que está completamente mobilizado para as pautas conservadoras, e os trabalhadores estão sem representantes. Mas aí, como eu sou jovem, eu quero concluir a minha fala na contramão disso tudo. Apesar desse desespero, dessa frustração que a gente sente, eu quero insistir em falar em esperança, porque eu acho que a gente precisa falar de esperança todos os dias, para a gente não esquecer que ela existe e que ela faz a diferença. Então, é a mobilização diária, são debates como esse aqui, é uma postagem nas redes sociais, é um diálogo com os amigos, com a família, tudo isso faz diferença. A gente está vivendo um momento de resistência, em momentos como esse, avançar é quase que impossível. Então, a gente luta muito, 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 muito para perder menos, para escolher o que a gente não pode perder de jeito nenhum. Mas nós temos uns aos outros, e eu acho que isso nos basta. E nós vamos conseguir mudar esse cenário, mas mais do que mobilizar agora no Senado, mais do que se mobilizar pelas ADIs, que são as ações de inconstitucionalidade, nós precisamos urgentemente discutir, construir e mobilizar o projeto que nós queremos em 2022, o Congresso que queremos, quais representantes queremos, e a juventude está super preparada para fazer esse debate, está super mobilizada para fazer esse debate. Nas periferias vem acontecendo sarau, construção de coletivos, enfim, tem muita coisa acontecendo. É incrível a mobilização política e social da juventude em prol dessa MP. Então, tudo isso nos dá esperança, nos traz alento, a juventude está viva, a juventude quer viver, quer emprego decente, e que falta, talvez, que a gente abra as nossas instituições, as nossas entidades para acolher esses jovens, para formar esses jovens e para ajudar na construção de propostas. Então, fica aqui esse meu desabafo, mas mais do que isso, eu ainda acredito que há saídas, que as saídas são coletivas e que nós vamos reverter esse cenário. Não será fácil, a luta é contínua, é árdua, é dolorosa, mas é extremamente recompensadora. E estar com vocês aqui numa noite de quarta-feira, até essa hora, discutindo um tema duro como esse, me deixa extremamente feliz e me traz ainda mais esperança para amanhã voltar para a luta, e um dia de cada vez, e nós vamos vencer. Então é isso, um abraço, agradecer o Crivella Advogados pela iniciativa, pela organização, doutora Lúcia, um prazer rever novamente Helena e cada um de vocês, e boa noite, bom descanso para todos. Obrigada, Lucimara. Eu vou passar para Helena, e aí depois eu falo sobre a sua fala também, tá? No encerramento, tá bom? Obrigada. Helena, por favor. Obrigada pela palavra, Lúcia. Eu não sei se eu tenho como responder algumas das questões que foram colocadas, mas as questões colocadas pelo Alexandre, né, de quais têm sido os efeitos, né, desse tipo de proposta, né, bem, eu acho que, na verdade, a Laís ajudou a responder bastante, né, mostrando, inclusive, citando as experiências internacionais que mostraram que essas estratégias de redução dos direitos para aumentar emprego não se comprovaram em nenhum lugar onde elas foram aplicadas, inclusive no Brasil, né? A gente tem várias análises já mostrando que todas essas medidas, né, que foram tomadas com esta justificativa, de lá para cá
a situação só piorou, né? Então, a gente tem um efeito prático muito visível disso. E queria aproveitar a sugestão do Camilo e dizer que eu concordo plenamente. Eu li essa nota técnica do Diese, ela está excelente, né, Camilo? Eu sugiro também, concordo. E lá, nessa nota técnica, eles, além de fazerem uma análise muito acurada do ponto de vista mesmo técnico dessa IMP, mas principalmente dos 3 programas aí dirigidos aos jovens, eles mostram também por que é que essa criação, entre aspas, de empregos, né, que não são empregos, a maior parte deles, na verdade, não terá um efeito diminuidor do desemprego, porque, na verdade, ela vai possibilitando a substituição de outras formas de entrada no mercado de trabalho por essas que são desprotegidas, inclusive os contratos de aprendizagem, né, que são situações de inserção protegida, por essas situações que são muito mais desprotegidas. Eu não seria capaz de reproduzir aqui, mas eu ajudo aí, reforço essa indicação que o Camilo fez, acho que vale muito a pena ler essa nota técnica. Mas eu queria, né, que também chamar a atenção para isso, que entre as justificativas também, dizer que tem nessa MP, para esses programas, dizer que os jovens foram mais afetados ainda pela situação da pandemia. E é verdade, só que eu acho que aí, na linha do que a Laís falou também, de como a gente construir uma contranarrativa, né? Se posicionar frente a nesse debate, nessa disputa política, também ser capaz de entender exatamente o que tem acontecido com os jovens na situação de pandemia. Os jovens foram profundamente afetados pela situação de pandemia, mas eu não sei se a principal questão foi exatamente o aumento do desemprego ainda mais, né? Claro que aumentou ainda o desemprego, mas a principal questão que ficou expressa, colocada e visível sobre a situação dos jovens na pandemia foi exatamente o grau de desproteção que eles estão no mundo do trabalho, né? Porque como no começo da pandemia você tinha essa ideia de que os jovens seriam menos afetados, né? Seriam menos vulneráveis aos efeitos mais terríveis da doença, na verdade, eles não foram poupados, né? Foram os jovens que, na maior parte das vezes, ficaram mesmo na circulação, e na lida, e no trabalho, e expostos. E isso fez com que se tornasse mais visível também exatamente essa situação de que eles estão desprotegidos no mundo do trabalho, né? Que o trabalho que eles encontram, né, estamos falando aqui dos jovens das classes abaixo da classe média, né, como Lucimara e também a Rita falaram, quer dizer, esses jovens de famílias pobres, jovens, né, que são a grande maioria da juventude brasileira, jovens filhos de trabalhadores, né, os empregos que eles conseguem são os empregos, os trabalhos de muita desproteção. Então, o que eu acho, Alexandre, que foi isso que ficou mais visível, quer dizer, essa outra face, né? Não a do desemprego, né? Ou junto com o desemprego, as condições que os jovens têm de absoluta desproteção no mundo do trabalho, que se somam a outras desproteções, né, Lucimara? Que é isso, o jovem em circulação no espaço público, o jovem negro, o jovem na periferia, ele está submetido a muita desproteção, né? Inclusive a violência policial, como a gente sabe que também recrudesceu no período da pandemia. Então, eu acho que é por isso que essas soluções, né, que são
alardeadas, são desenhadas há muito tempo pelo Banco Mundial, pela OCDE, elas chegam, assim, elas não têm a menor condição de oferecer uma resposta significativa para o que os jovens pobres, os jovens das classes trabalhadoras estão vivendo hoje, né? Não tem, elas não tem como colar. Quer dizer, você dizer que os jovens podem receber um salário menor ainda do que eles já recebem, né? Dizer que a solução é ele ter uma inserção. Olha, os jovens já têm uma inserção no mundo do trabalho. Gente, na faixa dos 18 a 24 anos, dos 18 aos 24, não estou nem falando de 25 a 29, mais de 70% dos jovens já está no mundo do trabalho, né? Para lá dos 18 anos, a maior parte dos jovens já teve uma trajetória, um percurso de entradas e saídas, de emprego de tudo quanto é tipo, de bico, de trabalho temporário, de trabalho terceirizado, de trabalho assalariado, formal e informal, né? Ele já está, e está, mas nisso, numa condição de muita precariedade, né? Então, eu acho que o que está acontecendo nesse período é a evidência dessa questão, né? Portanto, as medidas, qualquer medida de solução que a gente possa ter para essas conflitos, as contradições, as questões que os jovens estão vivendo no mundo do trabalho, elas têm que estar centradas principalmente nessa ideia de que só faz sentido para a vida do jovem um trabalho que tenha, ao contrário do que está sendo oferecido por esses programas, um trabalho com proteção, com com os direitos garantidos, né? É só isso que pode dar base para a gente construir um outro futuro, um outro mundo, né? Uma outra proposta, um outro modo de garantir a inclusão do jovem na vida social. E eu não sei se eu respondi, não sei se era isso que você tinha colocado, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para o nosso debate, né? Que eu acho que então é isso, né? Os efeitos não são o aumento do emprego, os efeitos são o aumento da precariedade, e é isso exatamente que a gente precisa transformar na nossa principal alvo nesse combate que a gente está fazendo. E como a Rita falou, estamos em luta, como a Lucimara falou, há esperança, né? Eu acho que a gente só tem que ficar muito atento, porque essas MPs, né, no parlamento, elas também não são isoladas uma das outras, né, Lucimara? Eu acho que essa MP 1045 tem conexão com a MP sobre o Bolsa Família, que está também chegando aí, tem conexão com a MP da reforma administrativa, ou seja, é todo um projeto para o sistema público de proteção, né, com princípios totalmente opostos dos que a gente acredita. Então, eles todos são juntos e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma tratoragem aí, né? Tem uma estratégia de fazê-los aprovar sem debate, sem que essas questões possam ser reveladas para a sociedade, para os atores sociais, né? Então, por isso eu acho que também, reiterando que esse debate é importante, a gente tem que multiplicar. Acho que a gente não tem muito tempo para desenvolver essa luta específica da SMP, porque eu acho que ela deve ser votada logo, né? Então, eu acho que o Senado vai fazer algumas audiências públicas, a gente tem que se preparar para, sim, fazer essa disputa, mas eu acho que a melhor notícia, como a Lucimara falou, é verificar que há o engajamento de atores sociais que, muitas vezes, não estiveram até agora engajadas nas lutas contra a reforma trabalhista, né? As lutas dirigidas pelas centrais sindicais, mas por este ângulo, né, que envolve diretamente esses setores que também estão marginalizados das organizações sindicais, de certa maneira, eu acho que houve um despertar aí, com essa visibilidade de como essas reformas também estão atingindo aqueles trabalhadores fora do setor formal, né? E eu acho que essa chegada desses jovens que são ativistas, né? E que estão lutando pela vida, que estão fazendo uma luta profunda em outros campos também contra essa necropolítica desse governo, né?
contra o fascismo, eu acho que a chegada desses atores para engrossar essa nossa luta contra essa destruição dos direitos do trabalho é muito importante, e nesse sentido eu acho que ela tem sim uma esperança bacana aí que nos anima e nos faz continuar nessa luta, né? E imagino com uma frente mais diversificada, mais cheia de outros contornos. E, Lucimara, quero dizer que, nesse caso, eu estou muito satisfeita em ser liderada por pessoas como você, né? Com você e por pessoas da sua geração. Acho que vocês têm muito a contribuir, não só para esse trabalho de resistência que nós temos que fazer, mas pela construção de novos parâmetros, aí, novas propostas para a gente mudar o quadro de desigualdade que é tão profundo no nosso país. E com isso eu encerro aqui. Desculpa, Ernesto, eu esqueci de falar. Desculpa, é só a coisa dos novos programas. Eu acho que você tem toda a razão. Eles afetam também a condução dos programas. Eu não sei se você está falando do ProJovem Trabalhador, você está falando da aprendizagem, mas é uma frente importante também de luta, né? Mas eu acho que ele também, esse debate todo, nos obriga a rever os programas que a gente fez dirigidos ao trabalho, né? Essa ideia de programas de primeiro emprego, com subsídio aos empregadores, a gente tem que aproveitar e fazer uma revisão dos princípios das coisas que a gente oferece, né? Mas, com certeza, a defesa da aprendizagem faz parte dessa nossa luta. Eu acho que a gente tem que cerrar fileiras também da defesa da aprendizagem, que foi uma lei construída, como a Lucimara falou, nesse mesmo período de definição de direitos dos jovens, direitos ao trabalho decente, e ela tem que entrar na nossa agenda de resistência também, né? Então, é isso. Eu queria também agradecer aí as contribuições para a reflexão que todos fizeram aqui nessa noite de hoje. E convidar todo mundo a continuar alerta, né? Atento e forte, né, Lucimara? Temos muita luta para fazer ainda. É verdade, porque, como a gente falou antes, e a Helena mencionou agora, nada é só por acaso ou um caso isolado, é todo um projeto, tanto que essas previsões que são maléficas para os trabalhadores, elas voltam de MP em MP, né? Então, o priori, como a gente já falou, vem da carteira verde e amarela da 905. Mas também eu estou com a Lucimara em relação à esperança, eu acho que ela vai ser derrotada no Senado. Eu estou acreditando muito nisso, até porque, como também falou o Frei Beto, a gente precisa deixar o pessimismo para dias melhores. A gente não está em condição de ser pessimista nesse momento, quando a vida já está tão dura. E aí eu queria aproveitar para convidar todos vocês para amanhã. A gente vai também ter um webinar aqui no escritório, às 19 horas, com um tema também bastante relevante, que é a escalada da crise. Então, virá o professor Christian Link, e ele conversará com o Crivelli e com o Fabiano Santos. Então, acho que vai ser, né, um evento também bastante importante. Eu queria agradecer muitíssimo Lucimara e a Helena. Eu não tinha nenhuma dúvida de que a discussão seria excelente, né? Eu conheço, né, o trabalho de vocês, o conhecimento, toda a bagagem, e eu tinha certeza que seria como foi, de fato, foram duas exposições brilhantes. Também queria agradecer quem se manifestou, fez perguntas, isso é sempre muito rico, né, para apresentar pontos que, eventualmente, a gente, né, não tinha pensado ainda. E é isso. Em relação à nota do Diese, está muito boa, de fato, e aí, como eu tenho as telas, né, das minhas apresentações que eu fiz já, eu me disponho a mandar por e-mail, acho que todo mundo que se inscreveu teve que indicar um e-mail, então eu vou encaminhar
essas telas, e aí eu aproveito para mandar a nota técnica do Diese também, que já é pública, não tem nenhum problema que eu faça dessa forma. Então, depois a gente vai disponibilizar esses dois materiais. E, de novo, agradeço todo mundo que veio, que ficou aqui até quase 9 horas ouvindo, porque o tema realmente é muito importante e as exposições foram maravilhosas. Boa noite para todos nós. Boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, gente. Valeu.